Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso tempo reservado para a palavra do Senhor. Quero saudar a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus e também falar da minha gratidão e da minha alegria pelo nosso espaço reservado aqui todas as noites para juntos podermos falar e abordar temas relevantes para a nossa vida que se encontram nas Sagradas Escrituras. Nós aqui temos um único objetivo: glorificar a Deus através da sua palavra. Porque a palavra de Deus para nós é alimento, é revelação, é direção, é graça, poder e vitória. Se você e eu aprendermos a andar conforme as Escrituras do Senhor, por certo que encontraremos as respostas que o nosso coração tanto anseia e pelas quais o nosso coração tanto espera. Eu quero, desde já, glorificar a Deus, porque hoje já atingimos a marca de 40 ministrações. 40 encontros juntos, todas as noites, para dar glória a Deus e buscarmos na palavra conforto, ânimo, fé e esperança. Aqueles que já se encontram comigo, Dulce, Joel, muito bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de vocês, o seu lar, a sua família. E eu quero falar um pouquinho a respeito da minha alegria. Porque é um privilégio, é uma graça muito especial ter a oportunidade de falar sobre a palavra de Deus, de trazer, através das Sagradas Escrituras, o que Deus tem a dizer a respeito da nossa vida, tanto na terra, quanto a nossa vinda futura, pós-terra, pós-vida natural, na glória, perto do Senhor, ou, dependendo da escolha que eu fizer, minha vida eterna, longe dele. E tudo isso eu encontro examinando as Escrituras. Portanto, viver baseado no que a palavra de Deus diz é uma experiência para poucos. Aqueles que escolhem pautar a sua vida na palavra do Senhor, eles encontram fé, esperança, conforto e paz. Esta é a razão pela qual no mundo hoje nós encontramos tantas pessoas inquietas, ansiosas, tensas, preocupadas, por que não dizer, muitas vezes, em pânico, porque não têm colocado a sua vida na perspectiva da palavra de Deus. E independente, nós temos falado muito sobre isso, independente das circunstâncias que você esteja vivendo ou que eu esteja vivendo, o fato é que eu encontrarei paz e descanso se eu alinhar a minha vida naquilo que a palavra de Deus diz. Enquanto muitos têm se preocupado com o que fulano diz, Beltrano diz, Ciclano diz, ou
com aquilo que o governo diz, com aquilo que o cientista diz, com aquilo que fulano, que é responsável, que é autoridade, que é isto, que é aquilo, diz. Muito mais me interessa aquilo que Deus diz. Não importa o que o homem diga, a última palavra é aquela que sai da boca de Deus. E eu não sei quanto a você, Paulo, Fernando Antunes, Leonardo, que estão entrando agora conosco, sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho procurado conhecer qual é a posição de Deus a respeito do que está acontecendo, a respeito da minha vida. E isso eu encontro, numa primeira análise, na palavra. Quando eu examino as Escrituras, quando eu recorro à palavra de Deus, eu consigo conhecer a palavra de Deus proferida pelo próprio Criador. E entenda, eu gosto muito, essa frase não é minha, mas eu gosto muito do conteúdo que ela traz. Bem-vinda, Fabiane, bom tê-la conosco. Deus abençoe você. A última palavra é aquela que sai da boca de Deus. Então, posso ouvir o que fulano diz, o que Beltrano diz, etc, etc, etc. Posso ouvir o que o governo diz, o que o economista diz, o que o cientista diz, mas eu quero ouvir, e as pessoas têm esquecido disso, eu quero ouvir o que a Bíblia diz. E o meu objetivo é te convidar a conhecer a palavra de Deus. Porque a última palavra é aquela que sai da boca do Senhor. Entenda. A palavra que Deus disse quando Jesus foi batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão. Este é o meu filho amado em quem me alegro. Quando eu sei disso, fulano pode falar mal de mim, Beltrano pode não gostar de mim, o vizinho pode reclamar da minha pessoa, pode me criticar. Eu sei de quem eu sou filho. Eu sei de quem eu vim e para quem eu vou. De onde eu vim e para onde eu vou. Eu sei a minha origem. Eu sei por que eu estou aqui. Isso me traz paz. Ah, mas tem a pandemia, tem a falta de recurso, tem a crise financeira, tem a crise econômica, tem a crise política, tem isso, tem aquilo, e a lista é grande. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem aquilo que Deus diz. E o que é que você tem procurado ouvir? 3 dias atrás eu falei sobre a nossa identidade, usando justamente como referência a posição de Deus em relação a Jesus. Este é meu filho. Falei acerca de prosperidade 2 dias atrás. E o que é prosperidade? Prosperidade é ser abençoado na medida da minha necessidade. Bom, se a minha necessidade é ter um carro, eu preciso ter o carro luxuoso, 0 quilômetros. Se eu tenho um meio de transporte que me... eu sou próspero. Ah, mas eu não sou milionário. Mas não passo fome, tenho um lar para me abrigar, comida para me alimentar, roupa para me vestir e sustento para me manter próspero. Ah, mas eu não tenho um iate, eu não tenho um jatinho, eu não tenho uma conta bancária com uma cifra milionária. Mas o que é que importa? Tudo isso vai passar. Todos nós um dia fecharemos os olhos, este corpo vai recompor. E vocês sabem, eu não sei quantos já tiveram oportunidade, não me levem a mal. Será um pouco mórbido o que eu vou dizer, mas direi assim mesmo. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de assistir uma exumação, quando alguém é desenterrado.
Eu já. E deixa eu te falar, dentro daquela estrutura de madeira que a gente chama de caixão, todo mundo fica igual. Todo mundo vai só com uma muda de roupa que nem escolheu. Normalmente a gente nem escolhe a roupa com a qual será sepultado, não é verdade? Poucas pessoas deixam isso claro. Eu conheci uma pessoa ao longo de toda a minha vida que era uma senhora bem idosa. Ela tinha deixado reservada a roupa com a qual ela queria ser sepultada. Mas ninguém tem essa preocupação. Foi uma única exceção que eu vi na minha vida inteira. Não é nem a gente que escolhe a roupa com a qual será sepultada. Até porque ninguém está aqui para reclamar. E quando lacra aquela urna, passado algum tempo, você abre a urna e não interessa se aquele indivíduo era alto, baixo, gordo, magro, feio, bonito, pobre, rico, preto, branco. Só tem ali os restos mortais. Restam duas coisas. Primeiro, a história que aquela pessoa construiu, que eu chamo de legado. E segundo, a vida eterna. O que é que ela fez para colher na eternidade? Vida com Deus ou vida sem Deus? Que mais facilmente traduzindo é céu ou inferno. Simples assim. Mas tudo isso me faz entender que há algo mais com o que eu devo me preocupar. Prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é não ter falta. Queridos, eu tenho visto tantas pessoas padecendo. Hoje eu soube. Eu pratico atividade física numa clínica. E eu soube que a mãe de uma colega foi para a UTI com a Covid-19, que não está bem. Quando eu vejo essa situação, que a estatística deixa de ser um número, mas passa a ter um rosto, e olho para a minha família e vejo todos bem, queridos, isso é prosperidade. Hoje passei de longe, não pude entrar, não há contato entre mim e os meus pais, porque eles são grupo de risco, pela idade, pelas comorbidades, mas ao vê-los, de longe, dando um tchauzinho assim, bem de longe, queridos, isso é prosperidade. Alguém na minha idade poder visitar os pais, ainda que de longe, sem contato, sem beijo, sem abraço. Isso é prosperidade. Olhar a minha casa, comida na geladeira, sustento, roupa para vestir, teto para me abrigar, isso é prosperidade. Para que eu vou andar ansioso com outras coisas? Mas eu quero te falar mais alguma coisa hoje. Eu peço desculpas. A nossa live hoje vai ser mais curtinha. Eu tenho um compromisso de trabalho ainda para resolver hoje, que precisa ser feito antes da meia-noite. E por questão de responsabilidade, tenho que dar o exemplo. A live vai ser um pouco mais curta. Mas nem por isso menos importante. Escute bem. Prosperidade, conforme a gente tem ensinado aqui, é compreender o que é realmente importante. Quantos milionários que ficam doentes, que perdem entes queridos, não trocariam toda a sua fortuna por um tempo a mais? Quer seja para eles mesmos, ou para alguém que eles amam, que está se perdendo ou que acabou de se perder. Vou citar aqui o exemplo de todos aqueles fãs de tecnologia. O fundador, o dono da Apple nos Estados Unidos, Steve Jobs, multimilionário, famoso, rico, teve câncer e veio a óbito. Eu te pergunto, hoje a empresa está aí, tem os herdeiros, até hoje a marca é forte, vai continuar forte por muito tempo, ele construiu um império. Agora eu te pergunto, ele com câncer, trocaria tudo pela saúde? Por mais tempo? Tempo. Essa é uma palavra-chave que está muito mais relacionada com prosperidade do que com dinheiro. Prosperidade é mais próxima da palavra tempo do que da palavra dinheiro. Porque dinheiro, se eu perder, eu posso recuperar. Tempo, não.
Eu vou fazer daqui a alguns dias 46 anos de idade. Estes 46 anos praticamente passaram. O que eu deixei de fazer neste período, não posso recuperar. O tempo é limitado. O dinheiro pode até não ser. Eu posso buscar maneiras de ter muito. Só que aí eu gasto o meu tempo para ter o dinheiro. E depois, não tenho tempo para desfrutar do dinheiro. Olha que situação incômoda e até estranha de se discernir, de se entender. Precisamos rever alguns conceitos. O que é prosperidade, afinal de contas? Eu quero te convidar a refletir na noite de hoje. Como tem sido a sua jornada no meio de toda essa confusão? Eu tenho aproveitado e sugiro que faça o mesmo. Conhece aquela história? Hashtag fica a dica? Você que acabou de entrar, Juliana, Ismael, bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Já entrem nessa linha de raciocínio, nessa vibe. Comigo. Hashtag fica a dica. Aproveite esse tempo para rever conceitos e valores. O que é precioso? Estar com os seus, com saúde, com alegria e paz? Ou uma conta recheada de dinheiro, carros, casas, bens e brigas, discórdias, separações, doenças? O que é prosperidade? Nós deixamos algo para reflexão e eu quero ler de novo com vocês. Salmo número 1. Rapidamente. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Onde está o seu prazer? Ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas. Aqui está falando do servo de Deus, tá? Que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. E o versículo 4 conclui: os ímpios não são assim. Sucesso é tudo aquilo que você põe a mão e funciona. Não adianta você ser muito bem sucedido na sua empresa e falido no seu casamento. Não adianta você ser muito bem sucedido nos seus investimentos e falido na criação dos seus filhos. Entendem? A árvore plantada junto às águas, que dá o fruto na estação própria, que as folhas não murcham. Eu quero deixar essa reflexão para você. Atrelada, uma palavra que está lá no livro de Zacarias, capítulo 4, comecinho do versículo 10. Não despreze os pequenos começos. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, por favor, receba esta palavra com muito carinho. Deus está te preparando um novo começo no meio dessa confusão chamada pandemia. Deus está te preparando um novo começo. Eu vim aqui na noite de hoje para te dizer isso em nome de Jesus. Deus está te preparando um novo começo. Agora, deixa eu esclarecer algo para você. Ninguém, nem nada, nasce grande. Só se for um monstro. Um monstro nasce grande, porque ele é um monstro. Nenhuma empresa nasceu grande. Nenhuma criança nasce grande. Nenhum ser humano, portanto. Nenhum animal, proporcional ao tamanho da sua espécie, nasce grande. Todos começam pequenos e crescem. Nenhuma jornada começa pelo final. Nenhum negócio começa grande. Nenhum caminho começa grande. Ele começa pelo primeiro passo.
E eu posso dizer isso com uma certa experiência, por falar em caminhar. Eu que já fui corredor de rua, já disputei São Silvestre, já disputei 10 quilômetros da Tribuna e provas até maiores, meia maratona em Paris, meia maratona aqui na Praia Grande, maratona de São Paulo, 42 quilômetros a gente já correu. Toda prova de longa distância não começa pela longa distância, ela começa pelo primeiro passo. E eu não posso, ainda que eu vá correr 42.100 e poucos metros, que é uma maratona, eu não posso desprezar o primeiro passo. Talvez você esteja aí do outro lado pensando, puxa, mas ele está falando tanta coisa, 40 noites já a gente está aqui junto, falando, e eu não fiz nada exceto ouvi-lo. Você deu o primeiro passo. Deus está te chamando para dar o primeiro passo. Não despreze. Eu quero deixar essa palavra na noite de hoje. Apesar de ser uma palavra objetiva, não é uma palavra pequena. Apesar de ser uma palavra relativamente simples, não é uma palavra pobre. Não despreze os pequenos começos. Vou repetir. Não despreze os pequenos começos. Deus está te convidando a começar. Você sabe por onde começa todo grande trabalho? Pelo primeiro passo. Uma obra de arte, se for um quadro, começou pela primeira pincelada. Se for uma escultura, começou pela primeira forma que as mãos do artista deram encostando na matéria-prima. Estou falando se for algo em barro, por exemplo, né? Se for em metal, não é com as mãos propriamente. Toda grande obra começa pequena. Você olha um arranha-céu, um prédio imenso. Ele não começou grande, ele começou pequeno. E o interessante agora, por falar em prédio, construção civil, o prédio, primeiro, ele precisa crescer para baixo. Se for uma casa, não cresce muito para baixo, porque também não vai crescer muito para cima, não é verdade? Um andar, 2 andares, se for um sobrado. Agora, se for um prédio, 10 andares, 20 andares, um arranha-céu, ele primeiro cresce para baixo. O nome disso é alicerce, é raiz. A minha oração, o meu pedido a Deus é que estas palavras que a gente tem trazido para você possam te ajudar a ter alicerce, base, raiz, para depois crescer. Veja que o salmista, no salmo que eu li, ele fala sobre árvore. Uma árvore fica em pé se ela não tiver raiz. E tem árvore que é maior para baixo da terra do que para cima. Vou dar um outro exemplo, né? Quem não assistiu aquele filme ou conhece a história do navio famoso que afundou chamado Titanic, falando em inglês. Ele bateu no quê para afundar? Num iceberg. E vocês sabem que o iceberg é muito maior o que fica submerso debaixo d'água do que o que aparece para fora d'água. Eis o porquê o navio bateu na parte de baixo, no que estava submerso, que era muito maior do que o que estava aparecendo na superfície. Deus está te chamando a construir algo sólido. E essa solidez se dará, preste atenção, esta solidez se dará na medida em que você receber a palavra do Senhor. Vocês estão comigo aí? Hein, Léo? Joel, Ismael, estão comigo aí? Fernando Antunes, Fabiane, Juliana Viegas, Dulce, estão comigo? Deus está te convidando a começar. E como é que eu começo? Coloco o meu coração, a minha vida, a minha alma, os meus sonhos, os meus medos, os meus projetos, os meus propósitos, os meus erros, as minhas limitações, as minhas fraquezas. Coloco a minha vida nas mãos do Senhor.
Esse é o primeiro passo. Depois vem o segundo, o terceiro. Eu quero te convidar na noite de hoje a dar o primeiro passo. Deus tem uma história linda para escrever na sua vida. Mas não despreze o começo. Não despreze o primeiro começo. Volta. Volta. Volta para onde tudo começou. Volta para o início. Vamos começar de novo. Eu quero, pela misericórdia de Deus, eu quero fazer parte do seu novo começo. Um dia eu quero te ouvir dizendo assim, certa noite o Alexander trouxe uma palavra que me inspirou a começar de novo. Eu não sei qual é o tamanho do BO que você está enfrentando hoje. Deus sabe, você sabe e está tudo certo. Mas vamos começar. Vamos começar a escrever uma nova história. Todo livro, é que hoje a maioria dos livros não são mais escritos, eles são digitados, não são nem datilografados, eles são digitados, né? Mas vamos pensar no tempo mais antigo. Todo livro começa com o seu autor segurando uma caneta, ou antes da caneta, uma pena, não é? Começa com a primeira letra, primeira frase. Deixa o autor, o Senhor, pegar a caneta e começar a escrever a sua história. Grava essa imagem, por favor. Olha só. Você está vendo uma caneta na minha mão. Nem é uma caneta chique, não é uma caneta tinteiro, não é uma caneta cara, mas é uma caneta. Quem tem uma caneta para escrever é próspero. Não precisa ser uma Montblanc, que é uma caneta famosa, chique, cara. Não. Pode ser uma Bic mesmo. Essa aqui não é Bic. Nem Bic isso aqui é. Essa aqui é aquela mais xing-ling que existe. Aquelas que a gente ganha de brinde. Mas ela escreve. Eu consigo escrever com ela. Se você tem uma caneta e você consegue escrever, você é próspero. Agora, voltando. Deixa Deus pegar a caneta do Espírito Santo e escrever no papel que é a sua vida. Vou repetir. Deixa Deus pegar a caneta que é o Espírito Santo e escrever no papel, através do Espírito Santo, no papel que é a sua vida. Essa é a palavra que eu quero deixar para hoje, no seu coração, na sua mente. É um convite. Hoje, mais do que pregar, do que ensinar, eu quero te fazer um convite. Vocês estão comigo? Um convite. Não despreze o começo. Pequeno começo. Uma grande obra, um grande best-seller, um livro famoso. Ele começou com o autor escrevendo a primeira letra, a primeira palavra. Será que o autor, quando começou a escrever, tinha ideia do que ele ia escrever? E da repercussão, aonde ia chegar aquele texto? Com isso eu quero te dizer. Pronto, vou dar um exemplo. Será que William Shakespeare tinha ideia da onde chegaria a sua obra quando ele começou a escrever Romeu e Julieta, Hamlet? Ah, fala de alguém brasileiro. Falo. Será que Machado de Assis? Será que Rui Barbosa? Será que os nossos escritores tinham ideia de onde a obra deles chegaria quando eles começaram a escrever? Eu quero dizer para você que no seu caso é um pouco diferente. Deus sabe exatamente aonde você vai chegar quando ele começar a escrever.
Deixa Deus escrever a sua história. E Ele sabe até onde ela vai chegar. Mas eu posso te assegurar, ela vai muito mais longe do que você é capaz de imaginar. Não despreze. Despreza não o pequeno começo. Deus abençoe a sua vida. Deus traga sobre o seu coração inspiração. Deus liberte você para que você possa ser um papel em branco para o Criador escrever uma história linda e poderosa. Você quer que Ele escreva na sua vida? Eu tenho dito isso para Deus. Senhor, eu já estou numa postura na minha vida onde eu não quero mais andar sozinho por minha conta, não. Então, Senhor, vamos economizar tempo. Tempo é precioso. Mostra para mim, Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá, que eu vou. Fala comigo, Senhor. Dirige meu passo. E aí, aonde o Senhor apontar, eu sigo. É mais fácil, em vez de ficar brigando com Deus, discutindo, lutando, resistindo. Eu tenho que resistir ao diabo. E aí ele vai fugir de mim. Como Jesus resistiu, eu li sobre isso ontem, Mateus capítulo 4. E eu sei que os meus queridos aqui fazem a lição de casa direitinho, todos leram. Não é isso? Quero crer que sim. Jesus resistiu ao diabo e o diabo, ó, fugiu dele. E aí os anjos o alimentaram. Mas a resistência tem que ser ao inimigo. Eu não quero mais resistir a Deus. Né? Eu quero andar na direção da vontade dele. Sabe aquela história, igual quando Deus foi falar com Abraão e Abraão disse, eis-me aqui, Senhor. E aí Abraão deixou Deus escrever a história dele. Você quer deixar Deus escrever a sua história? É isso que ele quer fazer. Ah, mas vai começar pequeno. E vai começar pequeno e vai permanecer pequeno por um tempo. Quando você planta uma árvore, ela fica enorme e dá fruto logo de cara? Não. Leva tempo. E cada árvore tem o seu tempo. Aqui em casa nós plantamos um pé de mamão e cerca de 1 ano depois ele começou a dar frutos. Nós tiramos de onde morávamos e replantamos aqui. Ele ficou murcho e pobrezinho, morrendo quase durante meses. Depois de 1 ano ele começou a dar frutos. E já saboreamos os seus frutos. Porém, plantamos alguns pés de banana que ainda não deram frutos. Estão imensos, mas não deram frutos. O que isso significa? Que o pé de mamão, é melhor que o pé de banana? Não. Significa que cada um dá o fruto no seu tempo. Você vai dar o seu fruto no seu tempo. Mas eu continuo acreditando e olhando para o mamoeiro e para a bananeira e esperando os seus frutos, saborear os seus frutos. Alguém vai saborear os seus frutos. O Senhor vai experimentar os seus frutos. Mas para isso, você precisa deixar Ele escrever a história conforme a vontade dEle na sua vida. Está preparado? Vem comigo? Vamos junto? Ou como dizem por aí, tamo junto? Quem está comigo? Que Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amanhã estaremos juntos de novo. E eu gostaria de saber quem vai aceitar esse convite. Escrevam para mim, para depois a gente poder conversar melhor. Fiquem com Deus. Um beijo muito, muito, muito carinhoso. Um forte abraço, virtual ainda. Em breve, se Deus assim nos permitir, será presencial. Mas até lá, aguardamos que seja feita a vontade do Senhor. Até amanhã, queridos. Tchau, tchau.